Fala rapaziada, eu sou o Biliene e esse é mais um vídeo do canal React de Nerd. E hoje a gente vai assistir um vídeo muito interessante, porque o Orochimaru podia usar jutsus com os braços selados. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo live todos os dias na Kick a partir das 18 horas e a gente acabou de terminar Naruto Clássico. E uma das dúvidas que surgiu pra gente foi o porquê que o Orochimaru, mesmo depois com o braço selado, quando a gente achou que tava tudo resolvido, ele continuava invocando cobra, cuspindo espada, fazendo mil coisas com o braço dele ali selado. E a gente não conseguiu entender o porquê. Então hoje eu separei um vídeo lá do canal Konoha Chronicles. Então, para você que ainda não é inscrito lá e não conhece, dá uma olhada aí na descrição, que vai ter o vídeo oficial deles lá e o canal para vocês se curtirem, se inscrever. E aproveita também e se inscreve aqui no nosso canal e curte, que tem react todos os dias aqui no canal. Fechou? Tamo junto e vambora. Vamos assistir aí. Como Orochimaru ainda conseguiu usar ninjutsus mesmo depois de ter os braços selados pelo Shikifujin? Após a luta contra o Hiruzen, ele claramente deveria ter perdido o acesso aos seus jutsus, mas ele continua utilizando técnicas e até mesmo lutando com taijutsu mais tarde na obra. Isso levanta uma dúvida. Será que o selo do Ceifeiro da Morte foi inútil? O Hiruzen sacrificou a sua vida à toa? Ou tudo isso foi um grande furo de roteiro? Eu sinto um pouco disso, tá? Parece ser um sacrifício muito honrável de início, mas depois tu fala assim, cara, e aí? Só criou um problema pro Orochimaru ali que depois ele consegue resolver. Meio estranho, né? Aumenta o tiquinho o som do vídeo, vou aumentar agora. Bom, para entender isso, é necessário analisar mais de perto como o Shikifujin realmente funciona. Quando o Hiruzen utilizou esse jutsu contra o Orochimaru, a sua intenção era puxar completamente a alma dele para fora do corpo e selá-la na barriga do ceifador. É um jutsu extremamente poderoso, mas com um custo altíssimo. O usuário também precisa entregar a sua alma, ou seja, quem utilizá-lo vai morrer. E por estar muito velho e com pouco chakra, o Hiruzen não teve força suficiente para puxar toda a alma do Orochimaru. Então, com isso, ele decidiu selar apenas os braços da alma dele. E isso é mostrado claramente no anime, quando o ceifeiro corta os braços espirituais do Orochimaru e o sela dentro da sua barriga. E é isso que explica o visual roxo e podre dos braços do Orochimaru após essa luta. Eles não foram selados fisicamente, mas sim espiritualmente. E no mundo de Naruto, a alma tem a forma do corpo físico. Por isso, ao selar os braços da alma, os braços reais do Orochimaru se tornaram inutilizáveis. Mas mesmo assim, os braços ainda estavam lá e o chakra dele permanecia intacto. Por isso, apesar da dor intensa e da paralisia nos membros, Orochimaru continuava tendo acesso a certas técnicas. Quando ele luta, por exemplo, contra o Jiraiya e a Tsunade lá no arco da busca pela nova Sannin, ele usa diversas habilidades, mas nenhuma delas exige selos de mão. Ele estica o pescoço como uma cobra e ataca com a sua língua, invocando cobras que saem da sua boca e até mesmo... Foi o que a gente falou, né? Que a gente meio que disse que provavelmente ele não conseguiria fazer nenhum ninjutsu daí pra frente, mas os jutsus que ele aplicou, sei lá, o corpo dele, ou as mudanças que ele teve continuam, né? Então ele não tá fazendo nada de novo. Ele só tá sendo o que ele já se transformou depois, enfim, das experiências e dos jutsus que ele já tinha feito nele mesmo. Utiliza a espada Kusanagi. Tudo isso sem nem precisar utilizar qualquer resquício dos movimentos do seu braço. Embora não tivesse em plena forma, ainda era extremamente perigoso. Ele, por exemplo, consegue jogar o Jiraiya longe utilizando a sua língua e fere a Tsunade diversas vezes com a sua espada enquanto ela protegia o Naruto. Isso mostra que o Hiruzen estava errado ao dizer que o Orochimaru perderia acesso a todos os seus jutsus. Ele perdeu, ok, só que apenas os jutsus que dependem de selos de mão. E aqui entra um ponto curioso. Todo mundo sabe que ao longo da história de Naruto, diversos jutsus que antes exigiam selos de mão passaram a não precisar mais desses selos. Um bom exemplo clássico disso é o Chidori. No início, o Kakashi e o Sasuke sempre utilizavam selos para executar essa técnica, mas em Naruto Shippuden, muitas vezes eles simplesmente ligam o Chidori, acendem, colocam suas mãos para baixo e o jutsu é feito, sem nenhum selo de mão. Existe até momentos em Naruto clássico que isso acontece, como quando o Kakashi protege o Sasuke do Orochimaru, ou quando o Sasuke ataca o Itachi lá naquele hotel. Nenhum desses dois momentos eles utilizam selos de mão. Mesmo assim, é possível que existam jutsus que obrigatoriamente exijam selos de mão, e o Orochimaru não conseguiria utilizar. A gente viu isso no vídeo sobre o jutsu de substituição, né?
que era um jutsu que obrigatoriamente precisava de selo de mão. A gente só via a Sakura fazendo selo de mão e todo o resto usa sem nunca ter feito um selo de mão. A gente tem alguma desculpa aí de que, mas é que não mostra, mas todo mundo faz e tal, mas parece que a gente tá se encaminhando para um furo de roteiro aqui. Utilizá-los até recuperar os seus braços, obviamente. Um bom exemplo disso é o Edo Tensei, seu jutsu mais poderoso que ele só usa novamente depois de recuperar os seus braços lá na Quarta Grande Guerra Ninja. E isso reforça a ideia de que, embora o dano causado pelo Shikifujin tenha manifestações físicas, ele é essencialmente espiritual. Ou seja, o chakra do Orochimaru continuava ali, os braços ainda estavam presos ao corpo, mas a conexão espiritual que permitia a execução dos selos foi cortada. No arco da busca pela Tsunade, o objetivo do Orochimaru era que ela curasse os seus braços para ele recuperar a capacidade de utilizar ninjutsus por completo. Ele até oferece ressuscitar o Dan e também o Naoaki com o Edo Tensei, e isso, é claro, deixou a Tsunade completamente abalada. Ela acreditava que poderia curar os braços dele Aceitou. E provavelmente conseguiria restaurar a parte física, já que ela é a melhor ninja médica do mundo. Mas a questão é, ela conseguiria restaurar a alma do Orochimaru? Bom, pra você que acha que sim, ela conseguiria, a resposta é não. Por mais habilidosa que fosse a Tsunade, ela não teria como devolver ao Orochimaru os braços de alma que foram selados no estômago do ceifador. A única maneira conhecida para reverter esse selamento é mostrada na Quarta Grande Guerra Ninja, quando Orochimaru utiliza uma máscara do clã Uzumaki para invocar o ceifador novamente e cortar a sua barriga, liberando assim as almas que estavam presas lá dentro. E isso só é possível porque ele pode trocar de corpo. Qualquer outro personagem, obviamente, morreria tentando fazer isso. Ou seja, mesmo que a Tsunade conseguisse curar a dor e regenerar os braços físicos dele, os selos de mão continuariam sem funcionar. Os jutsus que exigem esse tipo de ativação estariam bloqueados porque a porção da alma do Orochimaru correspondente aos braços não estaria mais com ele. Só que aí acontece algo ainda mais interessante com os braços do Orochimaru. Quando ele reaparece em Naruto Shippuden no arco da Ponte Tenchi, ele aparenta estar praticamente 100%. Seus braços estão funcionando normalmente e ele os usa livremente para lutar contra o Naruto na forma de 4 caudas. Ele consegue até acertar um soco bem forte no Naruto, mas o protagonista contra-ataca e parte o Orochimaru ao meio. Mas o fato aqui é que o Orochimaru estava utilizando seus braços sem mostrar nenhum sinal de dor. No fim da luta contra o Naruto, ele até mesmo admite estar exausto e percebe que o seu corpo não duraria muito mais tempo, o que indica que ele precisava trocar de corpo novamente em breve. Mas durante a luta em si, ele estava visivelmente em boa forma. Ele invoca até mesmo os portões Rashomon para bloquear uma Bijudama, uma técnica que anteriormente ele não conseguia executar. Em Naruto clássico, sempre que ele via as invocações de cobras ou o próprio Rashomon após os seus braços serem selados, quem realizava os selos de mão era o Kabuto, utilizando o sangue do Orochimaru para realizar essa ligação. Mas agora, no arco do Shippuden, o Kabuto nem estava presente na luta contra o Naruto. O que aconteceu é que o Orochimaru já havia trocado de corpo lá no arco da busca pelo Sasuke, e muita gente parece ter esquecido dessa cena. Talvez porque acontece em meio a muitos eventos ou porque subestimam esse arco, que na verdade é um dos melhores arcos de Naruto clássico. E na minha opinião, um dos melhores arcos de Naruto. Orochimaru libera centenas de prisioneiros e diz a eles que apenas um sobreviverá, uma espécie de Battle Royale sangrento. O vencedor, um homem de cabelo verde, é então escolhido pelo Orochimaru para ser o seu novo receptáculo. Antes de tomar o seu corpo, Orochimaru até pergunta se o rapaz tem algum desejo, e ele pede que o seu clã seja libertado. E a gente sabe quem é esse rapaz? Eu não lembro dessa informação. É claro que o Orochimaru aceita, mas nunca sabemos se ele cumpriu ou não essa promessa. Enfim, é por causa disso que no final desse arco, o Orochimaru aparece todo enfaixado. Ele estava se adaptando ao seu novo corpo, e no fim da luta contra o Naruto, o corpo dele já estava começando a falhar novamente e ele precisaria de outro. É claro que o corpo ideal seria o do Sasuke, mas a gente sabe como isso terminou. Beleza, com esse novo corpo, seus braços voltam a funcionar fisicamente. Ele consegue utilizá-los para lutar, se mover e até mesmo fazer coisas triviais, mas ainda assim não consegue executar selos de mão. Logo, técnicas como o Edo Tensei continuam indisponíveis para ele. Essa cura é semelhante ao que a Tsunade... Mas como é que ele faz a invocação então? A invocação não seria um ninjutsu? Ou não?
Porque ele faz a invocação lá nessa batalha, né? Da ponte. Nada poderia ter oferecido uma restauração física dos braços, mas não a restauração espiritual. Com esse novo corpo, ele também não sente mais aquela dor insuportável e nem mesmo tem os braços em um estado de decomposição. A cena do banho, que foi muito censurada no anime, mostra no mangá o quão grotesco estava o seu corpo antes da troca. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, ok, mas como ele invocou então os portões Rashomon? Essa é uma pergunta muito simples. Esse jutsu não exige selos de mão. Sempre que ele é usado, seja pelo Orochimaru, Sakon, Yukon ou até mesmo Hashirama, basta morder o dedo, usar o sangue e tocar a palma da mão no chão. Orochimaru faz exatamente isso ao invocar os portões triplos. Hashirama também usa esse mesmo método lá na luta dele contra o Madara, invocando 5 portões Rashomon para redirecionar uma Bijudama imensa com uma espada do Susanoo. Ou seja, é um jutsu que o Orochimaru não poderia usar com os braços antigos, mas passou a utilizar com o novo corpo, já que ele não exigia selos. Mas nesse ponto, com esses braços, ele não poderia invocar aquelas cobras gigantescas, que exigem selos de mão e Então é uma invocação específica que não exige selo de mão, não é que toda invocação não exija, né? alguém como o Kabuto pra fazer por ele. Assim como o Edo Tensei. Ok, o Kabuto poderia até utilizar ele, mas mesmo o Kabuto, que dominou mais tarde o Jutsu, só faz isso após a morte do Orochimaru. Isso é coerente com o que vemos no anime. Toda vez que alguém usa o Edo Tensei, precisa juntar as mãos para que os caixões apareçam. Orochimaru não poderia fazer isso, mas ainda assim continuava poderoso sem o Edo Tensei. Então, do ponto de vista do Hiruzen, o selamento foi eficaz. Se o Orochimaru tivesse acesso ao Edo Tensei após invadir Seria Konoha, pior as ainda. coisas teriam sido muito piores. Imagina se ele tivesse feito o que o Kabuto fez na guerra, trazendo Madara e vários outros ninjas lendários de volta à vida. A Akatsuki teria parecido fichinha perto disso. Mas, eventualmente, o Orochimaru acabou recuperando seus braços na Quarta Grande Guerra, só que de uma forma bem abrupta e pouco explicada. Basicamente, ele encontrou a máscara do Shikifujin, a máscara do Close Uzumaki, que permite quebrar o selo do Ceifador da Morte, e utilizou isso para libertar todas as almas que estavam seladas lá dentro, assim como seus 2 braços, permitindo que ele utilizasse novamente o Edo Tensei, inclusive para reviver os 4 primeiros Hokages que também estariam selados no mesmo lugar. Isso resolve 2 problemas de uma vez só. Claramente, o Kishimoto queria trazer os Hokages de volta, e apesar de gostar muito da presença deles na guerra, o modo como foram inseridos foi bem forçado. Muitos fãs questionam porque o Orochimaru não mandou o Quarteto do Som pegar a máscara durante a invasão à Vila da Folha. Talvez porque naquele ponto da história o Orochimaru ainda não soubesse da existência da máscara, mas isso é estranho, considerando o seu nível de obsessão. Não tem muita explicação, era pra ele ter consciência da existência. Mas, no fim das contas, foi um recurso narrativo para reintroduzir os Hokages. O ponto principal é que faz sentido o Orochimaru ainda conseguir usar os braços e certos jutsus mesmo após o selamento, justamente por causa de toda essa coisa da natureza espiritual e física e tudo mais. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder nem... Muito bom o vídeo, muito bom. Acho que o resumo a gente tinha entendido, né? Ele trouxe algumas informações que a gente não tinha, mas o resumo é justamente isso. Tudo que o Orochimaru usa depois da luta com o terceiro Hokage é basicamente coisas que não são necessárias um selo de mão, né? E a gente vai ver isso se tornando cada vez mais comum durante Naruto Shippuden. Muita coisa não precisa de selo de mão. Agora fica aí, né, o ponto que foi deixado. Imagina se o terceiro Hokage não tivesse conseguido selar pelo menos os braços do Orochimaru. Que tipo de dano o Orochimaru teria conseguido? Certamente o Orochimaru com os braços teria conseguido pegar o Sasuke, enfim, teria dado tudo de errado. Então, graças ao nosso velhinho, que todo mundo diz que é vilão, que ele foi ruim, mas foi graças ao velho que a gente teve aí o Orochimaru nerfado pro resto do anime. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, não deixa de passar lá no canal do Konoha Chronicles, porque é um vídeo original dele. E também não se esquece de deixar o like e seguir a gente aqui no YouTube, que tem vídeo todos os dias. Fechou? Tamo junto e valeu!